Você já parou para pensar que todo mundo treina redação, simulados, lista de exercícios, mas só algumas pessoas são aprovadas? O meu nome é Lucas Barassas, eu passei em medicina na USP em 6 meses e nesse vídeo eu vou mostrar o que eu levava em consideração quando eu fazia cada uma dessas coisas, que eu acho que fizeram uma diferença absurda. E ainda vou trazer um e-book gratuito de redação para vocês. Então bora nessa? Provavelmente no seu cursinho ou no colégio já te disseram que você precisa fazer uma redação por semana. E olha, isso não tá de todo errado, mas só isso não vai te levar para o próximo nível que você precisa para ser aprovado. Se você quer realmente estar entre os aprovados, você vai precisar ir além disso. Fazer só uma redação por semana te deixa muito aquém de onde você poderia estar. O que realmente faz a diferença é intensificar o treino em algum momento da sua preparação. Então você deveria escolher ali 1 ou 2 meses no ano para você dar um super gás ali e escrever 3 ou 4 redações por semana. Isso funciona porque o ciclo de feedback tradicional, que é o tempo entre você fazer uma redação e ter ela corrigida ou fazer uma outra redação, geralmente ele é muito longo, ele é de 1 semana ou até mais. Para pensar. Quando você está treinando um exercício de alguma matéria, você pode fazer, mesmo que uma lista, você vai ver que meia hora depois você já está vendo se aquilo lá estava certo ou errado. Quando você faz um simulado, pode ser que você veja no dia seguinte se você acertou ou não. Mas em redação, as pessoas elas costumam ter a correção ou fazer uma nova redação só 1 semana depois. Isso é um tempo muito longo para você lembrar o que eu errei, aonde que eu preciso focar agora para melhorar na próxima redação. Dá para entender? Escrever muitas redações em pouco tempo cria uma espécie ali de memória mecânica. Então você vai começar a organizar as suas ideias mais rapidamente, você vai saber como começar a melhorar os textos, como argumentar, e a sua escrita vai fluir muito melhor. Eu mesmo, durante a minha preparação, eu coloquei isso justamente num mês logo no começo do segundo semestre. Tanto para não estar muito distante lá do período das provas, como também porque eu queria ali nos meses, 1, 2 meses antes da prova, estar fazendo mais prova antiga. Então confia em mim. Se você pegar algum momento da sua preparação para fazer várias redações por semana, você vai ver que você vai melhorar muito mais do que se você ficar naquele lenga-lenga de só uma redação por semana. Agora, tem um outro ponto que muita gente costuma errar na hora que está estudando, que é com relação ao repertório, ao ver repertório antes de escrever. Eu já testei aqui os dois formatos. No começo eu estudava o tema antes de fazer a redação e parecia muito fácil. Mas aí o problema foi quando no dia de alguns simulados eu ia lá tentar escrever e eu não tinha o repertório fresquinho na cabeça e aí eu travava. E foi aí que eu percebi que o treino ele precisa ser mais realista. Então a minha sugestão é reservar um momento da semana para estudar de fato repertórios, eventualmente colocar os principais deles no Anki para você ter sempre eles na ponta da língua e revisar ao longo do tempo. Eu inclusive fiz um vídeo explicando como fazer isso com o Anki, mas na hora de escrever a redação, pega o tema e faz direto com o que você tiver na cabeça. É muito mais desafiador, mas é exatamente o que vai acontecer no dia da prova. Esse tipo de treino, ele vai te ajudar muito a entender melhor como lidar com temas de redação que você não tem algo muito ali na ponta da língua. Esse treino é importante e ele vai te preparar muito bem para o dia da prova, você não ficar ansioso caso apareça alguma coisa que você, não tenha pesquisado antes e tudo mais. E se você sente que tem poucos repertórios hoje, eu tô dando de graça um e-book com os repertórios que eu usava nas minhas redações. Sim, ele é de graça e ele é melhor do que muito e-book de repertório aí que eu já vi pela internet que são pagos. Os repertórios eles são divididos em eixos temáticos. Então tem repertório de educação, de saúde, de segurança, sobre as diferentes minorias. Enfim, tem muita coisa lá e eu deixo links para você se aprofundar em cada um deles. Então dá uma olhada lá na descrição e baixa lá esse e-book para você. E por último, mas também é muito importante, sempre tenha as suas redações corrigidas. Hoje em dia existem várias plataformas que corrigem por um preço muito acessível, tá? Então não adianta escrever redações que você acaba não tendo elas corrigidas porque você não vai saber onde você está errando. Fazer uma redação sem ter ela corrigida é que nem jogar ela no lixo, tá? Então na sua correção que você aprende e melhora. Então em vez de fazer alguma redação sem feedback, prioriza. Se for o caso, faça menos redações, mas sempre tenha elas corrigidas. Isso vai acelerar muito a sua evolução. Bom, e quando você faz simulado? Geralmente você faz aquele simulado que o seu cursinho te deu ou você faz prova antiga? Quando eu entrei no cursinho, em maio, eu lembro muito bem da minha primeira prova presencial. Ela foi muito frustrante, porque eu percebi que eu tinha que chutar várias questões porque eu não tinha estudado boa parte do conteúdo que tinha sido dado até ali.
Isso me fez entender que no começo da preparação não faz sentido nenhum você treinar com provas que cobrem todo o programa, né, todo o conteúdo se você ainda não estudou eles. Então o ideal é focar em simulados que usem apenas o conteúdo que você já viu. Pode ser do cursinho, do colégio, ou até mesmo de plataformas de questões, mas sempre respeitando aquilo que você já estudou. Porém, os simulados de curso, eles têm uns problemas também. Eles refletem muito o que os professores acham que é importante e não necessariamente o que vai cair na prova. Então, na reta final, quando você já viu a maior parte do conteúdo, algo ali entre 60% e 70%, a minha dica é: troque esses simulados por provas antigas. As provas antigas são a melhor forma de se preparar, porque elas te colocam em contato diretamente com o formato e os conteúdos que realmente caem no vestibular. Agora, sobre a correção, ela é tão importante quanto o simulado. Aliás, tem muita gente mesmo, que acha que o importante do simulado é saber quantas questões você acertou, e elas não poderiam estar mais enganadas. Na verdade, sim, isso pode ser um parâmetro de evolução, mas o mais importante com o simulado é você ver onde você errou e como você pode corrigir essa lacuna de conhecimento. Então não adianta só fazer a prova e deixá-la de lado depois. A minha sugestão é reservar o dia do simulado apenas com o simulado, porque você vai fazer a correção depois dele. Então faz o simulado, descansa um pouco e depois vai corrigir a prova logo em seguida. Ou se você estiver muito cansado, deixa para corrigir logo na manhã do dia seguinte. Não deixa para corrigir muitos dias depois. E aí quando você for corrigir, você tem que identificar onde você errou e por que você errou. Isso ajuda a gente a consolidar os conteúdos corretos na memória e evita que você grave erros como se fossem acertos. Então, quando você pega e faz uma prova e vai ver muito depois a correção daquilo, pode ser que você pegue um conteúdo que você errou e armazene na sua cabeça como uma informação correta, mas ela não estava. E tem mais, quando você encontra questões que você travou ali, veja se o gabarito resolve a sua dúvida. E se não, procura vídeos no YouTube com professores explicando como corrigir aquela questão. Mas usa isso só para aquelas questões que realmente você tem que ficaram confusas, para não perder muito tempo, porque cada vídeo de uma correção pode demorar muito e aí a correção de prova pode ficar muito longa. E por último, nessa parte de simulados, aquelas questões recorrentes ou muito difíceis, elas podem ir direto para o Anki. Então você pode tirar um print, colocar a questão ali inteira lá e usar isso como uma forma de revisar aos poucos. Eu recomendaria você escolher só no máximo de 3 a 5 questões por prova para colocar no Anki, porque também não adianta criar um volume enorme de flashcards. É melhor focar naquilo que realmente vai fazer a diferença no seu aprendizado. Então, resumindo aqui toda essa parte de simulados. No começo, eu sugiro você começar por simulados que caiam só aquilo que você já viu de conteúdo, e aí sim, mais para a segunda parte da sua preparação, assim, no segundo semestre, tudo, aí sim focar em provas antigas. Outra coisa, sempre corrige os erros no mesmo dia, e alguns deles que você achar muito pertinentes, guarda no Anki, porque é isso que vai te trazer uma oportunidade de aprendizado real. E falando em aprendizado real, montar a sua lista de exercícios pode ser o diferencial para consolidar os conteúdos que você precisa. Mas será que você está fazendo isso de uma forma eficiente? Vou te contar como que eu fazia. Então, quando eu estava no cursinho, eu nunca pegava uma lista de exercícios do professor e eu fazia ela inteira. O que eu fazia? Era uma espécie de filtro estratégico. Então, primeiro, eu só resolvia os exercícios das matérias que realmente iam cair naqueles vestibulares que eu ia prestar. Então, por exemplo, eu foquei em FUVEST, Unicamp, Enem, Santa Casa, Einstein, entre alguns outros. Então, qualquer questão que fosse fora desses vestibulares, como por exemplo um vestibular que fosse de um estado diferente, eu simplesmente cortava ele da minha lista. Outra coisa, para as matérias que não tinham um peso na segunda fase, que no meu caso, por exemplo, eram História e Geografia, eu só fazia questões de múltipla escolha. Isso porque dá para resolver várias questões de múltipla escolha, enquanto você estaria gastando tempo de fazer uma única questão, né? Então, já para as disciplinas que são específicas na minha segunda fase, que no caso eram, por exemplo, Biologia, Química, Física, aí sim eu fazia o dobro de questões, seja de múltipla escolha ou com questões dissertativas. Então, essa proporção ela é essencial para você priorizar o que realmente importa no vestibular final. E sabe o que mais? A lista de exercícios é onde você vai ter a maior flexibilidade no seu planejamento. Então, se você está com as aulas atrasadas, dá para reduzir um pouco a quantidade de exercícios naquela semana. Se você tiver adiantado, aí talvez seja o cenário de aumentar um pouco o foco nos exercícios. É tudo sobre uma questão de ajustar o volume em decorrência do seu momento de estudos. Agora, uma dica extra. Eu usava uma espécie de engenharia reversa baseada no peso das matérias no vestibular que eu ia prestar. Então, por exemplo, para medicina na USP, por exemplo, eu dava muito mais atenção para biologia, para química,
para física e para matemática do que para as outras matérias. Você não precisa ser perfeito, mas seu esforço ele deve ser proporcional ao impacto de cada uma dessas disciplinas que elas têm no seu desempenho final. Então, para você fazer esse cálculo, você tem que pegar quanto que vale a primeira fase, quanto que vale a segunda fase, quanto que elas valem no total e quanto que vale cada uma das matérias no total daquela prova. E aí você vai ver que você consegue calcular direitinho. Nossa, história vale, sei lá, 4% da minha nota final. Português mais redação vale quase próximo de 40% da nota final para passar em medicina na USP. Então, com isso, você consegue determinar exatamente quanto tempo que você tem que estar gastando para fazer exercícios de cada matéria. Bom, agora que você já sabe otimizar o seu tempo enquanto você está estudando, está na hora de otimizar o tempo quando você não está estudando, porque ele é tão importante quanto. Eu vou te contar algumas dicas de como eu mudei meus hábitos para sair de estudar 40 horas de estudo por semana para começar a estudar a próximo de 80 horas semanais. E sim, isso é possível fazendo algumas mudanças na rotina e eu vou trazer alguns truquezinhos ali que vão muito além do óbvio sobre sono, uso de cafeína, entre outras coisas que vão te ajudar muito. Então a gente vê isso no próximo vídeo.